Olá, hoje é o capítulo 2 de Juízes. Isso mesmo, já começamos o livro de Juízes, capítulo 2 de Juízes. Hoje nós vamos ver uma coisa interessante. Nós vamos ver sobre a morte de Josué. Já vimos sobre a morte de Josué em Josué mesmo. Agora tem uma lembrança da morte de Josué. E aí nós vamos ver o momento em que se suscita os juízes e entrar naquele esquema em que a gente vai ver a infidelidade do povo, né? O castigo do povo e o arrependimento, tá bom? Para que Deus possa suscitar os juízes, tá bom? Gente, quero que você compartilhe esse vídeo com tantas e tantas pessoas que você puder, quantas e quantas você puder. Chame as pessoas para fazer esse momento dessa leitura aqui com a gente. Todos os dias um capítulo, todos os dias um aprofundamento do capítulo, tá bom? Se inscreva no canal, peço você que se inscreva aí no canal, acione o sininho, aí toda vez que tiver já um vídeo novo, você vai receber aí uma notificação. Outra coisa importante é saber que de segunda a sexta a gente tá junto aqui, tá bom? Vamos ler? Então vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine, nos conduza, para que a gente possa passar agora por essa aventura junto com os juízes. São 12 juízes, nós vamos conhecer todos os juízes, tá bom? Vamos lá, tá bom? Muito bem, capítulo 2 de Juízes. O anjo do Senhor subiu de Gálgala, ou Gilgal, a Boquim, e disse: Eu vos fiz subir do Egito e vos conduzi a esta terra que eu tinha prometido com juramento a vossos pais. E vos tinha dito: jamais hei de romper a aliança que fiz convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os habitantes desta terra e lançareis por terra os seus altares. Ora, vós não obedecestes à minha voz. Por que fizestes isso? Por essa razão eu disse: não os expulsarei diante de vós. Eles permanecerão ao vosso lado e os seus deuses vos serão um laço, uma armadilha. Ao dizer o anjo do Senhor essas palavras aos filhos de Israel, o povo pôs-se a chorar, pelo que chamavam aquele lugar Boquim, e ofereceram ali sacrifícios ao Senhor. Josué despediu o povo e os israelitas foram cada um para a sua herança, a fim de tomar posse da terra. Durante toda a vida de Josué e dos anciãos que lhe sobreviveram e que tinham testemunhado a grande obra que o Senhor tinha feito em favor de Israel, o povo serviu o Senhor. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no território de sua possessão em Tamnat-Hares, na montanha de Efraim, ao norte do monte de Gaás. Toda aquela geração foi também se unir a seus pais, e sucedeu-lhes outra que não conhecia o Senhor, nem que ele tinha feito em favor de Israel. Os israelitas fizeram então o mal aos olhos do Senhor e serviram a Baal. Abandonaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tinha tirado do Egito, e seguiram outros deuses, os dos povos que habitavam em torno deles. Prostraram-se diante deles, excitando assim a cólera do Senhor. Abandonaram o Senhor para servir a Baal e a Astarte, ou Astarot, a Astarte. A cólera do Senhor inflamou-se contra Israel e ele entregou-os nas mãos de piratas que os despojaram e vendeu-os aos inimigos dos arredores, de sorte que não puderam resistir-lhes. Para onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles para fazer-lhes mal, como o Senhor lhes tinha dito e jurado, e com isso viram-se em grande aflição. O Senhor suscitava-lhes juízes e os livraram das mãos dos opressores. O Senhor suscitava-lhes juízes que os livraram das mãos dos opressores. Mas nem mesmo seus juízes ouviam e continuavam prostituindo-se a outros deuses, adorando-os. Abandonaram depressa o caminho que tinha seguido seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor e não o imitaram. Ora,
Quando o Senhor suscitava juízes, ele estava com o juiz para livrá-los de seus inimigos enquanto vivesse o juiz. O Senhor compadecia-se dos gemidos que soltava diante de seus inimigos e de seus opressores. Mas depois que o juiz morria, corrompiam-se e se tornavam ainda piores do que seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os, e não renunciavam aos seus crimes e à sua obstinação. Inflamou-se, pois, contra Israel a cólera do Senhor, visto que este povo violou o meu pacto, dizia ele, a aliança que eu tinha feito com seus pais, e não obedeceram a minha voz, também eu não expulsarei diante deles nenhuma das nações que Josué deixou ao morrer. Por elas queria o Senhor provar os israelitas e ver se eles seguiriam ou não o caminho do Senhor, como tinham feito seus pais. E o Senhor deixou subsistir todas essas nações que não tinha entregue nas mãos de Josué e não as quis expulsar logo. Muito bem, o que é o capítulo 2? O capítulo 2 é um pequeno resumo de algumas coisas. Primeira coisa, o capítulo 2 fala aqui de uma forma muito clara. O povo, presta atenção, o povo está morando no meio com o povo estrangeiro. Os israelitas estão morando com povos estrangeiros, em terra que eles tomaram, mas não expulsaram. Você já acompanhou comigo? Já acompanhou, você sabe que nem todas as cidades foram destruídas e o povo morto. Não. Algumas foram, mas nem todas. A maioria das cidades em Canaã, o povo chegou e começou a conviver com aqueles estrangeiros. Isto era um perigo, por quê? Porque eles poderiam ser influenciados. E exatamente isso que aconteceu. O povo estava sendo influenciado por uma religião diferente, por deuses diferentes, por costumes diferentes. Isso não agradou o Senhor. O livro aqui vem dizer, o anjo do Senhor, essa questão do anjo do Senhor, ela pode ser até identificada como uma pessoa que fala em nome de Deus. O anjo do Senhor disse, Deus deixou o povo no meio de vocês para provar se vocês seriam fiéis ou não. Não estão sendo fiéis. Logo, o capítulo lembra que Josué morreu, né? E isso é importante lembrar, porque quando Josué morre, o capítulo aqui lembra que morreram também todos aqueles antigos que ajudaram a dominar a terra. Logo, todos aqueles antigos que dominaram a terra morreram. Os que estão ali, os novinhos que estão ali naquela região, não sabe de tudo que o povo passou, não sabe do sacrifício que foi para ter essa terra, não sabe o que foi o sacrifício das guerras, não sabe o que foi a dificuldade de passar pelo deserto. Logo, este povo, eles se deixavam levar por outros deuses, por Baal, por Astarte, por aquela coisa. Perigo aí. Aí a gente entra no esquema do livro dos Juízes. Sempre vai ser esquema. O povo pecou, o povo pecou, o povo sofreu, Deus manda o juiz que salva, o povo se arrepende e Deus manda o juiz que salva. Ok? O que vai acontecer aqui, nesse livro? Nesse capítulo 2, vai nos explicar por que Deus suscita de vez em quando juízes. E ele deixa muito claro. Quando o povo peca, se afastando de Deus verdadeiro e se misturando a outros deuses, o povo é castigado. Quando o povo é castigado, o povo se arrepende. Quando o povo se arrepende, Deus suscita um juiz. E aquele juiz, então, faz o povo voltar a ter fé em Deus. E aí, isto fica tudo muito bem enquanto o juiz está vivo. Quando o juiz morre, o povo volta de novo para a infidelidade. Aí volta o mesmo esquema. Infidelidade do povo, aí castigo que Deus manda, né? Ou seja, afastou de Deus, castigo, arrependimento do povo e suscitar juiz de novo. Então o livro de Juízes mais ou menos vai ser sempre assim. Vai ser um período, todo o livro de Juízes, um período em que o povo se afasta de Deus,
percebe que fez errado, sofre as consequências, se arrepende e Deus suscita um juiz. E assim serão 12 juízes até nós chegarmos ao rei que vai conduzir todo Israel. Ok? Beleza? Então vamos lá. Vamos lá, tem alguns versículos aqui para a gente entender bem rapidinho aqui. Ó, deixa eu te falar uma coisa, vamos lá. Primeira coisa aqui, ó. Versículo 1. O anjo do Senhor subiu de Gálgala. Gálgala é Gilgal, aquele primeiro acampamento, lugar que os israelitas se reuniam ali perto de Jericó. Subiu de Gálgala a Boquim, eu vou te explicar aqui, Boquim, e disse: eu vos fiz subir do Egito e vos conduzi a essa terra para que tinha prometido com juramento a vossos pais. Deixa eu te dizer uma coisa. Esses seres celestes, esses anjos, a gente já chegou até a ver isso aqui em alguns momentos. Seres celestes pode ser até a figura de uma pessoa, né, que realmente está falando ali, trazendo ali uma sabedoria, trazendo ali algo que Deus quer falar para eles. E esse anjo celeste, esse ser celeste, né, ele vem dizer, ó, olha, eu vos fiz subir do Egito. Aí começa toda uma lembrança daquilo que aconteceu. Eu vos fiz subir do Egito, fiz você passar pelo deserto, fiz você tomar essa terra para que você pudesse ter essa terra e ser fiel. E você não está sendo fiel. E aqui ele diz: não expulsei as pessoas do seu lado, não expulsei os estrangeiros que estavam aqui, né? Por quê? Para provar se vocês seriam fiéis ou não. E vocês não foram fiéis. E existe uma coisa interessante, quando o anjo diz essas palavras, o povo começa a chorar. Arrependimento. Lembra? Infidelidade, castigo, arrependimento, suscita juiz. Viu? Então o povo começou a chorar. Por isso, né, esse lugar é chamado de Boquim. O que Boquim significa? Boquim significa aqueles que choram. Aqueles que choram. Então, o texto diz assim: ele subiu de Gálgala, estava em Gálgala, é como se o anjo tivesse vindo lá de Gilgal e veio até Boquim. Boquim é um lugar onde eles tiveram essa experiência de arrependimento e começaram a chorar. Onde que é Boquim? Os arqueólogos não conseguiram identificar o local chamado Boquim. Os estudiosos e os arqueólogos acreditam que seja ali no Carvalho do Pranto. Carvalho do Pranto. Carvalho do Pranto é uma região localizada perto de Betel. Então, o lugar Boquim, os arqueólogos não conseguiram identificar, né? Eles supõem que seja um lugar perto de Betel, no chamado Carvalho dos Prantos, né? Isso está em Gênesis 35. Olha lá atrás, hein? Gênesis 35. Vai lá no Gênesis 35. Carvalho dos Prantos. É uma árvore, né, onde as pessoas, marcou o lugar onde as pessoas tiveram uma experiência de arrependimento. Tá bom? Vamos lá. Versículo 6 aqui. Tá bom? Versículo 6. Josué despediu o povo e os israelitas foram cada um para a sua herança, a fim de tomar posse da terra. Aqui nós retomamos uma coisa para narrar a morte de Josué. Na verdade, a morte de Josué já foi narrada no próprio livro de Josué. E essa narração agora que a gente tem em Juízes é quase idêntica à narração que já em Josué já tinha feito. Se você quiser ver mais, entre no livro de Josué, capítulo 24, vai lá também, por quê? Porque ela narra a morte de Josué e aqui faz uma memória deste momento em que Josué morre. Tanto Juízes quanto a narração de Josué é quase idêntica, tá bom? Versículo 11, olha aqui. Os israelitas fizeram então o mal aos olhos do Senhor e serviram a Baal. Serviram a Baal. Aqui começa
o problema. Aqui começa o livro de Juízes aqui começa a apresentar o período dos juízes. O que foi o período de juízes? Presta atenção, guarde aí na sua cabeça. O período de juízes foi um tempo marcado por uma sucessão de infidelidades que eram seguidas de castigo, de arrependimento e libertação. Atenção, eu quero que você entenda como é o esquema do livro dos juízes. Nós estamos num período de juízes, o povo está instalado na terra, não existe rei ainda, nós não temos mais Josué, que era um grande general e líder, nós não temos mais Moisés, que era um grande general e líder, o povo então não tem um líder, o povo está morando numa terra estranha, com deuses estranhos, com costumes estranhos. Atenção! Este período de juízes vai ser uma sucessão de infidelidade do povo. E sempre que o povo se torna infiel e pecador, Deus suscita um juiz. Vamos entender como é o esquema do livro dos juízes mais uma vez. Um tempo em que vamos ter muita infidelidade e cada vez que tem infidelidade, Deus suscita um juiz. Então vai ser assim o esquema do livro dos juízes. Pecado, infidelidade do povo, castigo, o castigo vem por causa da infidelidade, o arrependimento, o povo se arrepende e por fim, a libertação feita por um juiz. Tá vendo? Aí, aquele juiz vem e faz a libertação. O povo vive bem, contente, feliz. O juiz morre. Volta de novo. Pecado, o povo se torna infiel, o povo sofre os castigos, o povo se arrepende, de novo Deus suscita um juiz para libertar o povo e a libertação acontece. E assim será uma sucessão de pecado, castigo, arrependimento, libertação. Pecado, castigo, arrependimento e libertação. E cada vez Deus suscitando um juiz, Deus suscitando um juiz. Tá certo? Tá bom? Cada vez Deus suscitando um juiz ali. Vamos ali para o capítulo 13. Vamos para o versículo 13. Abandonaram o Senhor para servirem a Baal e a Astarot, ou Astarte. Na verdade, o nome da deusa é Astarte. Que deusa Astarte é essa, gente? Baal, a gente sabe. Baal é o senhor, o deus ali daquela região de Canaã, um deus pagão. Mas associado a Baal estava Astarte. Astarte é uma deusa do amor, da fecundidade. Astarte, gente, é muito cultuada no antigo Médio Oriente. Todo o Médio Oriente, lá para a Babilônia, lá para Canaã, tal, é uma deusa de Deus. Em Canaã, esta deusa estava muito ligada a Baal. Como eu disse para você, Baal é o deus pagão de Canaã, né? Canaã. Então, Astarte é essa deusa. Eu vou te mostrar aqui, os arqueólogos têm várias imagens de Astarte. Esta é a imagem de Astarte, uma deusa do amor, da fecundidade, cultuada ao lado de Baal no antigo Médio Oriente, principalmente em Canaã. Tá vendo? Tá certo? Então tá bom, gente, olha aí. Tá bom? Vamos ver no versículo 16. Isso, claro, era uma abominação. Deixava o Deus verdadeiro para cultuar Baal, Astarte, o diabo a quatro, né? Pelo amor de Deus. Ó, no versículo 16. Entretanto, o Senhor suscitava-lhes juízes que os livraram das mãos dos opressores. Aquele esquema que eu disse para você. O povo não tem um rei. Vai ter rei só daqui a um tempo. Não tem ninguém para coordenar esse povo. O povo caía no pecado, o povo recebia castigo, o povo se arrependia e Deus suscitava um juiz. Ó, vamos entender mais uma vez, eu já falei para vocês, mas vou repetir. Juízes, aqui, não tem uma conotação unicamente judiciária.
embora ele julgue, embora ele decida, né? Ele decida com justiça, mas o termo juiz aqui não tem unicamente uma função judiciária. O juiz, ele é suscitado por Deus, né, para salvar uma tribo ou várias tribos, tá bom? Salvar de quê? Do pecado da infidelidade. Do pecado da infidelidade. E aí, esse juiz, ele passa mais ou menos a liderar, a administrar. Então, tá certo? Só que você entenda isso. Nós não temos um rei, nós não temos de repente um chefe, um profeta, assim. Então o que nós temos? O juiz que Deus suscita. O juiz não tem uma função unicamente de julgar, embora ele julgue, né? A justiça esteja nas mãos dele. Mas o que ele faz? Ele é suscitado por Deus para salvar o povo do pecado. Que pecado? Da infidelidade. E esse juiz, salvando o povo do pecado, faz o povo voltar para o Deus verdadeiro, e ele se torna, no meio desse povo, um líder que julga, claro, mas também que governa, que administra o povo. Mas a função principal do juiz, suscitado por Deus, é salvar o povo do pecado. Bom? Então vamos lá. Versículo 22. Por elas queria o Senhor provar os israelitas e ver se eles seguiriam ou não o caminho do Senhor como tinha feito seus pais. Por ela quem? Porque é o seguinte, esse capítulo lembra o seguinte: também eu não expulsarei diante dele nenhuma das nações que Josué deixou morrer, as nações pagãs que moravam junto com ele. Por que não vai deixar? Por que Deus não expulsou as nações pagãs no meio deles? Por elas queria o Senhor provar os israelitas e ver se eles seguiriam ou não o caminho do Senhor como tinha feito com seus pais. Então, aqui existe uma explicação. Aqui existe uma explicação. Por que nem todo o povo foi expulso? Espera aí, os israelitas entram na terra prometida. Eles não expulsam o povo que estava lá, mas na maior parte eles moram com o povo. E aí é uma maneira de explicar por que Deus não expulsou o povo que estava lá. Não expulsou por quê? Porque por que os israelitas acabaram convivendo com nações pagãs? Por que os israelitas acabaram convivendo lado a lado com nações que tinham Deus Baal, Deus Astarte? Por quê? Então aqui, neste versículo, eles explicam por que Deus permitiu isso. Permitiu para prová-los, para ver se realmente eles eram fiéis ou não a Deus. Então talvez seja uma maneira, entenda bem, seja uma maneira de explicar o porquê Deus não expulsou todo mundo. Não expulsou todo mundo porque Deus queria provar se os israelitas eram ou não fiéis a Deus. Mesmo morando ao lado de nações pagãs, mesmo morando com pessoas que adoravam deuses estranhos, quero saber se eles vão continuar sendo meus fiéis a mim. Gente, tem muita coisa pela frente aí, viu? Entendeu essa questão do juiz? O juiz é visto como um salvador do povo, salvando o povo do pecado. Torna-se dessa forma alguém, um líder que vai conduzir ali o povo, né? A tribo ou várias tribos. Tá bom? Gente, vocês vão perceber uma coisa nesse livro. E perceba isso no seu coração. Fidelidade. Esse livro nos deixa muito claro uma verdade vivida hoje. Se eu me afasto de Deus, a minha vida despedaça. Se eu me aproximo dele, a minha vida se organiza. Cada vez que eu me afasto de Deus, as coisas dão erradas. Cada vez que eu me aproximo de Deus, tudo começa
a dar certo. Escolha ficar perto de Deus. Et crucem Domini, fugit partes adversa, vite teleo detribuiuda, radix David.